Ok, vamos para o penúltimo vídeo nessa parte inicial de vetores. O que a gente vai ver agora é como que a gente soma vetor, né, nesses próximos dois vídeos. Nesse vídeo, a gente vai ver como é que a gente soma vetores por métodos gráficos e aí depois a gente vai passar para um método algébrico um pouco mais rigoroso que vai nos dar resultados quantitativos, tá? Mas a gente começa então pelos métodos gráficos, né? Para somar dois vetores graficamente, o procedimento é muito simples. Primeiro você pega o primeiro vetor, né? Aí pega o segundo e coloca a cauda do segundo vetor na ponta do primeiro. E uma vez feito isso, você une a cauda do primeiro vetor à ponta do segundo vetor, tá? Meio complicado só com palavras, então, né? Vamos para as imagens, vamos para o método gráfico. Imagina que eu tenho dois vetores A e B, tá? E eu quero somar esses dois vetores. O que é A mais B? Pego o primeiro vetor, pego o segundo vetor e ponho a cauda do vetor, do segundo vetor, que é o B, né, na ponta do primeiro, e aí eu uno a cauda do primeiro vetor à ponta do primeiro. Esse vetor que você acabou de desenhar é o vetor soma, é o vetor A mais o vetor B. Tá? Uma coisa bastante simples mesmo. Se a gente quiser somar mais dois vetores, pode somar mais de dois vetores de uma vez só. A gente vai fazer uma coisa muito parecida com a outra, só que agora a gente vai fazer com três vetores. Vai colocar, unir as caudas e as pontas de uma maneira parecida com o que a gente fez antes e a gente vai fechar o circuito do mesmo jeito que a gente fechou com dois vetores, né? Então vamos imaginar que eu tenho três vetores, A, B e um terceiro vetor C. E eu quero somar esses três vetores. Vou pegar o primeiro vetor, desenho ele ali. Pego o segundo vetor, cauda do segundo vetor na ponta do primeiro. E vou fazer a mesma coisa com o terceiro vetor, colocando a cauda desse terceiro vetor na ponta do segundo. E agora eu fecho o circuito unindo a cauda do primeiro vetor à ponta do terceiro vetor. E isso serve para 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão de vetores, se vocês quiserem. Tá? Então, para soma gráfica de vetores, é isso aí. Tá? Mas aí, né, vocês podem falar, mas e se eu não quiser somar os três ao mesmo tempo? Não tem problema. Você pode sempre somar os vetores 2 a 2, adicionar o terceiro, soma dos dois primeiros com o terceiro e por aí vai. Por exemplo, né, a gente tem aqui os nossos três vetores A, B e C. Eu posso primeiro somar A com B, né? Cauda de B na ponta de A, cauda de A unido à ponta de B. E agora pego isso aqui, que é um vetor, né? Reproduzo ele aqui e somo o meu terceiro vetor C, da mesma maneira. Pego a cauda de C, coloco na ponta do vetor A, do vetor resultante A mais B, e uno a cauda do vetor A mais B com a ponta do vetor C. E isso eu posso fazer em qualquer ordem. Eu posso somar A com C e depois somar B, que vai me dar o mesmo vetor. Olha só. Então, aqui os meus três vetores. Pego A, somo com C. Esse é o vetor A mais C. E agora eu pego o meu vetor A mais C e somo com B. Esse é o vetor A mais B mais C. Então, eu posso somar em qualquer ordem, tá? E, portanto, a soma de vetores obedece ao que a gente chama, né, em matemática, de comutatividade da soma. Ou seja, eu posso comutar a ordem das somas, eu posso mudar a ordem dos elementos que eu estou somando e vou ter o mesmo resultado. Okay? E isso vai valer também
para a soma algébrica, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Ok? E se eu quiser subtrair um vetor de outro? Né? Bom, para subtrair um vetor de outro, é essencialmente o mesmo método. Eu só preciso saber a soma. Como assim, né? Só preciso saber a soma. Primeiro, a gente tem que entender o que é um negativo de um vetor. Né? Porque você subtrair um número de outro é a mesma coisa que você somar ao primeiro o negativo do segundo. Né? Tem um número A, um número B. A menos B é A mais menos B. Tá certo? Para vetores vai ser a mesma coisa. Em geral, vetores, né, não obedecem, as operações com vetores não são exatamente iguais às operações com números escalares, né? Mas nesse caso são. Nesse caso é igualzinho. Ok? Então, se eu tenho um vetor A, um vetor B e um vetor C, e eu quero fazer A mais B menos C, tá? O que eu tenho que fazer é tirar primeiro o negativo de C. E nota que o negativo de C é simplesmente você pegar o vetor C e mudar o sentido dele, né? Sentido, para onde ele está apontando ao longo da linha paralela a ele, tá certo? Você muda o sentido dele e esse é o vetor menos C. E agora, fazer A mais B menos C é simplesmente pegar A, somar o vetor B e depois somar o vetor menos C. Pego A, pego B e pego menos C. O que eu faço? Uno a cauda do primeiro vetor à ponta do último. E esse cara aqui é o meu vetor A mais B menos C. Ou seja, né, subtrair o vetor C da soma A mais B. No fundo, o que eu estou fazendo é simplesmente somar. Tá? Mas aí eu mudo o sentido do meu vetor, do vetor original que eu tinha positivo. Ok? E para a soma gráfica de vetores, é isso aí. No próximo vídeo, que a gente termina essa parte inicial preliminar de vetores, a gente vai ver como é que a gente faz para somar vetores graficamente, que vai nos dar, né, um resultado mais quantitativo, tá? Numérico, que a gente vai poder depois, né, fazer isso e obter componentes numéricas, as componentes cartesianas do vetor soma, do vetor subtração, numericamente.